Olá, irmãos, a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez sobre a sua vida, sobre a sua casa, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Amados, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e talvez você que já é uma pessoa mais convicta da sua salvação, pode até ser que às vezes essa palavra não seja tão específica aí para você, mas você pode aí direcionar ou encaminhar essa mensagem para alguém que você conhece, né? Que você goste, que você ame e que você entende que talvez essa pessoa ainda não tenha essa convicção. Então o texto que o Senhor colocou no meu coração referente a essa palavra, ela se encontra no livro de Romanos, no capítulo 10, versos de 8 a 10, que diz assim: Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Irmãos, esse texto é um texto que eu entendo que Paulo está demonstrando de uma maneira, digamos assim, bem superficial, do quanto é fácil uma pessoa ser salva. Mas ser salva de quê? Em Eclesiastes, no capítulo 12, verso 7, diz assim: E o pó voltará à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, irmãos, como é sugerido que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, então ele ensina várias coisas, né? Ele dá várias informações ali, tanto no livro de Provérbios como em Eclesiastes, e a ideia então que ele passa através desse versículo aqui é que a existência da vida, ela continua além da morte. Então a palavra de Deus, ela é clara ao mencionar que após a morte a vida ela continua, e continua apenas de duas formas, né? Através da salvação ou da condenação. Então existem aí esses dois caminhos que a palavra de Deus ela é rígida, né? Ela é bem clara e específica a respeito disso. E é interessante que eu já me perguntei muitas vezes, e também hoje às vezes eu tenho a oportunidade, pergunto muitas pessoas que às vezes estão aí ao meu redor, né? Se eu faço a seguinte pergunta, né? Se Jesus voltasse agora, nesse momento agora, você sobe ou você fica? Então alguns com toda convicção dizem que sobem, outros já falam que não sabem o que aconteceria, e já outros afirmam, né, amados, que se Jesus voltasse agora, ela ficaria, ela não subiria. E às vezes quando eu ouço esse tipo de resposta, né, dada pelas pessoas, é um tipo de resposta que me preocupa, que às vezes me entristece também, porque às vezes você está conversando ali com uma pessoa que você conhece, um amigo, um parente, alguma pessoa assim que você tem um certo tipo de relacionamento, e que com certeza você não gostaria que a pessoa tivesse esse tipo de resposta para você, né? Então ali existe aí um trabalhar com essa pessoa, uma explanação da palavra, um ensinamento que a gente pode deixar, que a gente pode levar para essa pessoa, para que ela possa vir a entender o significado real dessa pergunta e ela ter uma convicção melhor do que seria a sua resposta. E a sua resposta tem que ser: senão eu subiria, né? Eu iria com Cristo. Porque sempre que nós estamos conversando a respeito de salvação, às vezes a respeito de céu, de condenação, muitas vezes surge a expressão para sempre, né? Eternidade. E às vezes eu ouço muito também as pessoas dizerem: nossa, para sempre é muito tempo. Eu vejo, né, amados, que a nossa mente ela é muito assim limitada, né? Quando nós estamos falando de uma expressão como eternidade, né, como para sempre. Eu entendo que às vezes a nossa mente ela não consegue processar, né, de maneira correta, porque para sempre muitas vezes nos dá a ideia assim de um tempo longo, né, uma demora, talvez assim algo que é muito distante, muito longo, mas pesquisando assim o significado, né, do para sempre, né, o que vem realmente assim
o que realmente significa, né, essa expressão para sempre, né? Então a resposta que nós encontramos é a denotação de uma duração indefinida, na verdade, né? Sem fim ou sem término. Em sua essência seria assim, referir-se à ideia de eternidade mesmo, né? Ou continuidade sem interrupções. É algo que assim, não tem uma pausa, não tem uma interrupção, não tem um desvio depois que você entra nessa eternidade. Então, irmãos, esta eternidade, né, contínua e sem interrupções, ela só possui essas duas opções nas quais nós falamos anteriormente, né? E a escolha dessas opções tem que ser muito bem feita, né? Para você tomar essa decisão, para você fazer essa escolha, ela tem que ser muito bem pensada, muito bem analisada, né? Então, se você nunca ouviu essa pergunta, né? Se Jesus voltasse agora, né? Você subiria ou você ficaria? Eu te faço essa pergunta agora e aconselho a você a fazê-la a você mesmo, assim, todos os dias, né? Até que você realmente tenha, assim, o entendimento, né? E a certeza e a clareza e também a profundidade dessa pergunta para a sua vida. Então o texto que nós lemos, eu entendo que ele é muito simples e o comportamento também ele é simples, né? Porque a palavra diz que com sua boca confessares Jesus como Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é uma atitude, né, simples, um comportamento simples, mas totalmente 100% assim decisivo do que será a sua eternidade. Então é algo que a gente precisa realmente assim analisar constantemente, né? Analisar assim de uma forma bem aprofundada para você entender qual é a sua escolha, onde que você está, talvez aqui dentro dessa pergunta ou dentro dessa questão aqui que eu faço, né? Então, assim, você confessa e no coração você crê. Então, na verdade, o comportamento e a atitude, ela é simples. Mas o resultado desse comportamento ou dessa atitude, ela é eterna. Então, esse mesmo Paulo que ensina que aos romanos essa simplicidade da salvação, ele também nos ensina em Filipenses 2:12, o que diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, assim, o primeiro passo, né, vem em Romanos 10:9, que é a sua aceitação do quê? A sua aceitação do Espírito Santo na sua vida, né? O Espírito, então, em Romanos 10:9, eu tenho essa aceitação, esse entendimento, eu confesso com a minha boca, eu creio com o meu coração, né, que Jesus Cristo é Filho de Deus e que Deus o ressuscitou ao terceiro dia aí dentre os mortos. E a segunda parte já vem aqui, Filipenses 2:12, que é o nosso desenvolver da nossa salvação, né? Então é o Espírito Santo em nós, ele nos molda segundo o caráter de Cristo. Salvação aqui, ela passa a ser esse processo, primeiro de aceitação, né, de crer e depois o moldar. Então, quando eu aceito, o Espírito Santo entra e aí sim o Espírito Santo começa o quê? O trabalho, né, dele em nós, nos moldando a cada dia ao caráter de Cristo, né, ao caráter do varão perfeito, do homem perfeito, né? Nós sabemos também, como a palavra nos ensina, que essa perfeição nós não conseguiremos assim atingi-la aqui na terra, né? Nós só vamos atingir a perfeita perfeição na glória com o Senhor. Então, meu amado, para você que está ouvindo aí essa palavra, essa mensagem, né, não importa como que você está hoje, como que você está agora, o que importa é você aceitar, né, você aceitá-lo, né, Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, né, permitir aí a entrada do Espírito Santo na sua vida para que ele possa mudar aí o seu caráter, né? E em resumo, né, amados, você com essa atitude, com esse comportamento, você estará definindo então a sua eternidade em salvação e não em condenação. E o Espírito Santo também nos moldando para uma vida melhor aqui nessa terra, né? Porque nós passamos por situações difíceis aqui, passamos por atribulações. O próprio Senhor Jesus nos disse na tua palavra que no mundo nós teríamos aflições, mas
mesmo diante das circunstâncias difíceis, das tribulações, das perseguições e de tudo mais que às vezes nos aflige, mexe com as nossas emoções, nós temos em quem recorrer, aonde nos recorrer, que é o Espírito Santo, que nos traz esse consolo, que nos traz a paz interior, que nos dá forças para continuar perseverando, lutando, e vencendo aí as nossas dificuldades. E então o que eu quero dizer e deixar definido aqui é que a eternidade, amados, ela existe. E nela só existem duas opções, que é a paz ou o sofrimento. Ninguém na face da terra pode escolher para mim ou pode escolher para você. Nem mesmo o próprio Deus pode fazer isso. Você sabia disso? Mas Ele nos fornece o que? As opções. E isso sim Deus faz. Ele nos dá a oportunidade de escolha, de tomada de decisão. E esta escolha, ela é única e totalmente individual. Então, meu amado, reflita, e veja se você já tomou essa decisão e qual escolha você já fez. Dependendo de qual seja aí a sua análise, ainda há tempo para mudar aí a sua escolha. Amém? Outra coisa que eu penso muito, amados, é que muitas vezes nós falamos sobre a segunda vinda de Cristo. Nós sabemos que Jesus já veio, já morreu por nós, mas Ele voltará para buscar a sua igreja, não é assim? Às vezes nós ouvimos essas expressões, mas faça aí uma pequena análise comigo se uma pessoa, às vezes, ela não está definida aí na sua atitude, na sua decisão, mas faça aí uma pequena análise juntamente comigo se uma pessoa, às vezes, ela sai para trabalhar, ou vai na padaria, vai no mercado, ou sai para fazer alguma coisa na rua, e de repente acontece algo que não estava esperando, ou seja, por algum motivo essa pessoa venha a sofrer um acidente, a passar mal, acontecer alguma coisa e ela venha a falecer. Então o que eu penso a respeito disso é que Jesus já voltou para aquela pessoa, Então assim, a gente espera, a gente aguarda aí a volta de Cristo, e é lógico assim que eu também estou aqui fazendo essa análise, mas a palavra de Deus fala que mesmo os mortos, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão, tudo mais tal. Mas é só para exemplificar aqui, trazer aqui também essa forma de análise para você pensar a respeito de como eu e você nós estamos hoje, no agora, E que isso é possível acontecer? Sim. Então, quando ali no momento da crucificação de Cristo, por exemplo, quando Jesus estava sendo crucificado ali, tinha dois ladrões, um à sua direita, um à sua esquerda, e um deles duvidou de Jesus, pediu para ele descer, falou para ele descer da cruz e salvar eles, mas o outro, em contrapartida, já creu. Ele creu no Senhor Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então deu tempo do ladrão ali refletir, fazer uma análise da vida dele e falar com Jesus para se lembrar dele quando Jesus entrasse no reino dele. Mas muitas vezes nós não temos uma oportunidade de fazer uma análise como o ladrão da cruz, de pensarmos, de refletirmos sobre a nossa vida e depois tomar uma decisão sabendo que nós estamos aí alguns minutos ou talvez algumas horas ali da morte. Às vezes a morte ela vem repentina, então não dá tempo às vezes você analisar, pensar e se arrepender. E aí, como que fica então essa situação? Como que essa pessoa, às vezes ela estava nesse exato momento que aconteceu às vezes esse imprevisto? Qual seria a resposta dela naquele exato momento se eu a perguntasse: olha, se Jesus voltasse hoje, você sobe ou você fica? Então, amados, jamais podemos deixar para pensar sobre isso mais tarde ou mais para frente, ou quando eu me envelhecer um pouco mais, quando eu amadurecer um pouco mais. Não, e nós podemos fazer tudo o que nós gostaríamos de fazer com esta decisão já tomada. Porque muitas pessoas têm a falsa ilusão de que precisa aproveitar a vida, precisa ainda fazer muitas coisas para depois tomar aí uma decisão a respeito de Cristo. E às vezes essa espera ou esse protelar de tomada de decisão pode ser tarde demais. E infelizmente o que milhares de pessoas preferem nesse exato momento é somente alimentar o quê? A sua carne. Se esquecem totalmente que nós somos triunos, que nós somos corpo, alma e espírito. Mas o que verdadeiramente nós precisamos entender é Eclesiastes 12:7, que a carne tornará ao pó e o espírito
tornará a Deus que o deu. Mas a alma é totalmente responsabilidade minha e sua de saber o destino dela. Nós é que tomamos essa decisão aqui na Terra e em vida, que nós podemos definir para onde nós queremos conduzir aí a nossa alma após a nossa morte. Então, meu querido irmão, meu amado ouvinte, se porventura você se enquadra aí nesse grupo de pessoas que dizem que se Jesus voltasse agora não sabe para onde iria ou se subiria, ou até mesmo afirma que ficaria, é agora. O momento de você obter essa certeza é agora. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 25, verso 13, o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que virá o Filho do Homem. Já parou para pensar que esse dia pode ser ainda hoje, amado? Que a hora pode ser daqui 5 minutos, pode ser daqui 1 hora ou 2 horas. Então a gente não sabe esse tempo. Nesse tempo somente Deus sabe o tempo, o dia, a hora e o exato momento que Ele mesmo determinou para que tudo isso seja consumado. O conselho que dou a você que ouve essa palavra é: não espere você se tornar uma pessoa melhor, ou uma pessoa perfeita, ou uma pessoa mais religiosa. Você sabe por quê, amado? Porque isso nunca vai acontecer. Por mais que às vezes nós nos empenhamos, nos esforçamos, a gente nunca vai atingir um grau de perfeição, como eu já disse anteriormente, porque esta realmente é a ideia que muitas pessoas têm. Não, eu primeiro vou me tornar uma pessoa melhor, depois eu vou para a igreja, não, eu vou melhorar como pessoa, não, eu vou melhorar o meu comportamento, as minhas atitudes, não, eu vou entender um pouco mais a Bíblia, depois eu penso sobre isso. Não, amado, não é assim que funciona. Então o meu conselho para você é: venha como que você está agora. Não se preocupe com o que você precisa melhorar, porque isso quem vai fazer é o Espírito Santo. Se você já tem a consciência que você precisa melhorar algo, que você precisa fazer algo de melhor para você se achegar na presença do Senhor, você já é um grande avanço tudo isso. Mas então tome a decisão, de Romanos ali que nós lemos, aceite e depois deixe o Espírito Santo te ajudar a você a desenvolver a sua salvação, Então tem muitas pessoas, eu já falei que eu já conversei, não, eu tenho um vício tal, não, eu faço isso, não, eu faço aquilo, não, eu cometo muitos pecados. E quem não comete pecados, amados? Quem não tem sempre algo para corrigir, para melhorar, para aperfeiçoar? Todos nós temos coisas a melhorar a cada dia que passa, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área de relacionamentos. Todos nós precisamos sempre estar assim em constância, aperfeiçoamento. Eu entendo que isso aqui também vem de encontro ali a Filipenses, que nós lemos que Paulo nos ensina para a gente desenvolver a nossa salvação, porque quando nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, não é só a ação do Espírito Santo em nós, é o nosso contato com a palavra, é a nossa leitura diária, o nosso hábito de pegar a palavra de Deus, buscar os ensinamentos que Deus deixou aqui na sua palavra, é a nossa oração a Deus, confessando os nossos pecados, reconhecendo as nossas falhas, pedindo a ajuda de Deus para nos moldar, para nos ajudar a não cometer aquele tipo de pecado mais, aquele tipo de falha mais. Então tudo isso é o nosso desenvolver da salvação. Mas, amados, ninguém melhor que o Espírito Santo para nos limpar e moldar aí o nosso caráter segundo o caráter de Cristo. Mas, como eu já disse anteriormente, ainda há tempo, amado. Então analise em qual momento você está, faça uma reflexão, uma análise aí profunda sobre essa pergunta, se Jesus voltasse aqui agora, se você, enquanto está ouvindo esse áudio aqui, assistindo esse vídeo, se Jesus voltar agora, você continua assistindo esse vídeo ou você vai parar de assisti-lo? Amém, amado? Que você possa refletir sobre essa palavra em nome de Jesus. Se você já é essa pessoa que tem essa convicção, glória a Deus pela sua vida. Mas se você não é essa pessoa que tem ainda essa convicção, é muito simples, É muito simples, nós já conversamos aqui, então deixe aí o Espírito Santo falar com você, tocar na sua vida, tocar no seu coração, no seu espírito, na sua alma. Deixe o Espírito Santo te convencer, Não tenta às vezes entender as coisas espirituais com a sua própria mente, que às vezes muitas coisas você não vai conseguir chegar ao entendimento pela nossa
pequenez, né? Pela nossa, muitas vezes a nossa insignificância de entendimento, inteligência perante a palavra do Senhor. Mas Deus é um Deus simples. É um Deus que salva, é um Deus que ama, é um Deus que é justo, que é justiça. Então essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você nesse dia de hoje. Se você conhece alguém que às vezes já conversou, ou você conheça alguém que precisa ouvir essa palavra, essa mensagem, encaminhe essa palavra. Seja aí você também um propagador do Evangelho na vida de alguém, né, em nome de Jesus. E que você seja aí abençoado, agraciado, abraçado pelo poder do nome de Jesus nesse dia de hoje, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Que a paz, que a graça, o amor, as consolações do Espírito Santo possa tocar no seu coração, possa abraçar você, não somente nesse dia de hoje, mas todos os dias aí da sua vida, em nome de Jesus, fazendo você ter a plena convicção e certeza do caminho certo e do lugar certo para onde você vai viver aí a sua eternidade. Amém, amado? Que Deus abençoe a sua vida.